Olá, prezados alunos, estamos de volta. Vídeo 2 da aula 7 de Teologia Sistemática 1. Bem, estamos tratando da criação como obra de Deus. E uma criação que foi estabelecida por Deus em profundo amor. E uma boa teologia da criação, vamos tratar agora disto, conforme Gênesis de 1 a 2 e até o 3, segundo este texto, ou como queiram, dois textos que se emendam, que se completam. Gênesis 1 a 2, 3. É o primeiro relato da criação, com o 2 até quase o finalzinho. Podemos perceber que uma boa teologia do Deus Criador e Salvador se estrutura em função de 5 pontos que não podem ser esquecidos no que tange à profissão de fé cristã. Primeiro é que uma boa teologia da criação, em regime bíblico e cristão, responde a uma apreensão positiva da realidade, sob um duplo aspecto. Tudo isto sob um regime bíblico, uma orientação bíblica, uma análise bíblica do ponto de vista cristão. Então, o primeiro aspecto é que a realidade aparece indicando que a criação é boa. Tudo que Deus fez é bom. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 10, 12, 18, 21 e 25. Portanto, as 5 vezes Deus diz que tudo era bom, tudo que ele criou é bom. Depois de ter criado o homem e a mulher, os abençoou lá no 6º dia, Gênesis 1, 28, e diz que era muito bom. Tudo tem a graça divina. Então, tudo que Deus estabeleceu é bom, na terra e no universo. Fico às vezes pensando como tem pessoas que acreditam que a natureza é ruim, que a terra é má, que Deus vai destruir aquilo que criou. Então, isso é contraditório com o que está escrito no Gênesis. Tudo que Deus criou é bom. E o segundo aspecto é que essa boa criação de Deus apresenta uma realidade incontornável. Isto é, tem suas adversidades, ou melhor dizendo, diversidades. Claro também que na diversidade há adversidades. É uma realidade estabelecida por Deus de forma assimétrica. Assimétrica, isso significa que é diferente, que nada é igual. Não tem justa proporção em relação ao estilo de cada elemento natural. Significa que todos são diferentes. Todos os elementos naturais criados por Deus são diferentes. E essa diferença é traduzida por riqueza. Segundo, uma teologia bíblica e cristã da criação responde à questão da origem, afirmando que Deus é o criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto é uma afirmação de fé. A Bíblia não começa com querelas, com
especulações filosóficas, ideológicas, mas ela já começa afirmando no princípio criou Deus os céus e a terra. Terceiro, uma teologia bíblica e cristã do Deus Criador recusará em qualquer momento de fazer uma reflexão do mundo em ordem de uma realidade neutra e bloqueada de sua liberdade, tornando-se uma realidade indiferente. Portanto, a realidade estabelecida por Deus não é neutra, não está bloqueada de sua liberdade. Isto é, você planta um pé de feijão e vai nascer feijão. Você planta um pé de banana e vai colher banana. O ser humano, homem e mulher, se juntam e procriam. Então há liberdade. Nada está bloqueado. O que existem são tortuosidades devido ao pecado, devido à desobediência. Mas Deus, antes do pecado, estabeleceu tudo de forma ordenada. Quarto, uma teologia do Deus Criador aparece de comum acordo com uma mediação cristológica. João 1,3 diz que por meio do Logos que se fez carne, do Verbo, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16 também diz isso. Hebreus 1, de 1 a 4. Vale a pena ler, por exemplo, Hebreus 1, de 1 a 4. Hebreus, no Antigo Testamento, capítulo 1, de 1 a 4. Atente bem para esta leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E continua mais ainda. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui dá-se a supremacia de Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus. E por ele, todas as coisas foram criadas. Portanto, isto é uma mediação cristológica da criação. 5. Uma teologia cristã do Deus Criador afirma que a criação é trabalhada por uma dimensão de equilíbrio e diversidade, marcada pela divina providência que sustenta todo o cosmo, todo o universo e suas atividades. Portanto, Deus é um Deus que criou por meio do Verbo, por meio do Logos, por meio de seu Filho, mas também que sustenta a sua criação. Nada falta. As quatro estações do ano mostram que Deus faz chover, faz vir o sol, dá à terra a abundância de víveres e também de vegetais, a primavera, as flores que embelezam, os vegetais que não só embelezam, mas também que fazem o processo da fotossíntese, de purificar o ar para que o homem viva, mas ele não
enxerga. Muitos não enxergam o que Deus criou. Muitos não são agradecidos. Interessante que na criação cada um tem seu estilo. O sentido de cada um ter o seu estilo mostra que, primeiro, a riqueza na boa criação de Deus. Diversidade na criação significa riqueza. Sendo diversos os elementos, significa que há uma realização. O mundo não para, Deus não para. Há um movimento. Logo não há monotonia. Jesus disse, enquanto esteve entre nós, o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 6. Há uma dinâmica em Deus. É estranho que pessoas gostem de monotonia. É a síndrome dos construtores da Torre de Babel. Ora, Deus abençoou o primeiro casal e lhes deu 3 mandatos, né? Crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, dominai. Portanto, o primeiro mandato que Deus deu ao ser humano foi de cuidar da terra, de criar. Deus é o criador primário, o homem é o criador secundário. Portanto, o homem é co-criador com Deus. Vejam quantas coisas estão estabelecidas, criadas pelo homem, como, por exemplo, este meio de gravação, de preparação de aulas, onde há um comunicador, um veículo e um receptor. Um simples aparelho que você tem, o smartphone, você tem o mundo nas mãos. Podemos nos conectar com grandes universidades, lugares, pessoas, sem contar outras estruturas como o avião, o navio, o telefone. Porque o homem recebeu o mandato de Deus para produzir cultura. O segundo mandato, além do cultural, é o mandato, social. Deus estabeleceu homem e mulher para procriarem e viverem em sociedade, se espalharem. Foi o contrário da Torre de Babel, contrariando, portanto, a vontade de Deus, querendo todos se igualar. O terceiro mandato é o mandato espiritual, que é a boa relação que o homem tinha com Deus. Havia um diálogo, havia uma relação muito boa. E, com relação à Torre de Babel, contrariando a vontade de Deus, eles disseram: em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. É Gênesis 11, 1. E eles disseram, tomaram lá em conselho, a decisão: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 4. Portanto, é a ganância do homem, a tendência do homem querer ser como Deus. E a seguir, o que acontece? A seguir, Deus acaba com a monotonia. Deus acaba com aquela empreitada. E eles agora vão... cada um recebe uma língua e cada um vai ter que dominar a língua do outro. E eles tiveram que se espalhar para construir as sociedades. Portanto, você vai encontrar várias fotos ou desenhos da Torre de Babel. Eu selecionei uma aqui para vocês verem nos slides.
da Torre de Babel, que é a vontade do homem de querer ser como Deus. No próximo vídeo, que será o vídeo 3, vamos falar sobre isso, a forma do homem viver. E qual é a forma do homem viver? Qual a forma do homem viver? A forma do homem e da mulher viverem é em sociedade. É isso que vamos ver no próximo vídeo, o vídeo 3 da aula 7. Até lá, então.